Né? Então, boa noite, galera, né? Vamos ir para mais uma aula. E hoje eu vou dar continuidade no assunto de procedimentos especiais na UTI, tá? Como eu já expliquei para vocês, é um assunto bem extenso, né? São vários procedimentos, né, que são realizados na UTI, tá? Então, hoje, se eu não me engano, é a nossa quarta aula sobre procedimentos especiais na UTI, tá? A gente vai ter mais uma aula para finalizar aí, tá? Sobre esses procedimentos. Só que semana que vem é a nossa prova. No final da aula eu explico para vocês melhor. Deixa eu colocar a imagem aqui, fazendo aquele formato que a gente já tinha combinado, que vocês gostaram mais, né? Apesar que a aula de hoje não tem muita imagem não, tá, gente? Os procedimentos que a gente vai conversar hoje são mais procedimentos médicos ou são procedimentos que são realizados aí pelo enfermeiro, né? Mas, obviamente, vocês precisam ter conhecimento, né, desses procedimentos, querendo ou não, a equipe de enfermagem está envolvida em tudo, né? Então, a gente precisa aí ter conhecimento sobre todos os procedimentos, por mais que não seja da nossa competência, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar a falar sobre monitorização por capnografia, tá? Se eu não me engano, eu já cheguei aqui a comentar com vocês, né, o que seria isso, mas vou ressaltar, né? E a capnografia é uma técnica de monitorização importante, tá? E ela não é invasiva, tá? E ela é muito importante porque ela fornece informações sobre a produção de CO2, perfusão pulmonar e ventilação alveolar, tá? Ela também fornece informações aí sobre os padrões da respiração, né? Bem como a eliminação de CO2 no circuito ali do aparelho e no ventilador pulmonar. Aí você fala, tá bom, professora, resumo, né? Então vamos lá, né? Vamos traduzir isso que eu falei. O que acontece? Nos gases expirados, a capnografia indica a quantidade de CO2 que é eliminada dos pulmões para o equipamento, tá? Então, indiretamente, a gente consegue ter noção da quantidade da produção de CO2 para os tecidos e o transporte de CO2 para os pulmões pelo sistema circulatório, tá? Então, né, como eu falei, a gente consegue ter noção aí, né, da situação do paciente, né? Quando ele vai expirar, né, a capnografia, ela nos ajuda aí a mensurar a quantidade de CO2 que é eliminada dos pulmões para o equipamento ali, tá? E a capnografia, ela é um método rápido e ela é confiável para detectar situações de ameaça à vida do paciente, né? Ou seja, se tiver um mau posicionamento de tubos, né? Se tiver ali alguma falha, né, que não é esperada no ventilador pulmonar, ela ajuda aí a gente identificar isso mais rápido, tá? Algum problema na circulação ou problemas na respiração do paciente, a gente pode estar aí se preparando, né, se precavendo para essas situações aí que pode colocar a vida do paciente em risco e causar sequelas, tá, gente? Como eu falei, né, vocês precisam ter noção aí de todos os procedimentos que é realizado na UTI, então por isso que eu tô, assim, falando com vocês de uma forma mais sucinta, né, mas vocês precisam saber aí o que significa, tá? Aí tá, né? Como é que é realizada essa monitorização? Hoje em dia existe um grande número de capnógrafos, tá? E os mais atuais, né? Ele é através da absorção de luz infravermelha. Então, esse tipo de capnógrafo contém um sensor ali de CO2 que é introduzido no circuito, tá? Que é introduzido entre o circuito do respirador e o tubo endotraqueal, tá? E os raios ali, né? De luz infravermelha atravessam os gases respiratórios até o detector, né? E aí consequentemente, a gente consegue analisar aí a CO2 que é executada ali dentro da via aérea. Tá, gente? Assim, eu não vou cobrar
como que é realizada esse tipo de monitorização, não, mas assim, só para vocês não ficarem curiosos, tá? Agora eu vou falar, peraí. Agora eu vou falar da monitorização da artéria pulmonar, né? Vocês sabem o que é a monitorização da artéria pulmonar? Já ouviram falar? Eu não. Então, gente, para a gente conseguir, né, fazer a monitorização da artéria pulmonar, é necessário, né, a introdução de um catéter, que é chamado Swan-Ganz, pela via subclávia ou pela veia jugular interna até a artéria pulmonar. Tá? E você fala, tá, professora, mas qual é a função, né? Qual que é a finalidade disso? Uma das principais funções é monitorar as mudanças do estado hemodinâmico do paciente, tá? Então, esse tipo de monitorização é para aqueles pacientes instáveis, que tá na UTI, que tá lá por muito tempo, né? Geralmente são esses pacientes aí, tá? Os pacientes que tá ali né? Lógico, na ventilação mecânica, né? Ou que teve ali alguma complicação devido a um infarto do miocárdio, ou que teve alguma insuficiência cardíaca, pode ser também por causa de choque, insuficiência respiratória, hipertensão intracraniana. Então, vocês podem ver que esse tipo de monitorização, às vezes, não é nem só realizado no paciente crítico, assim. O paciente ele é crítico mesmo, né? Ele é mais crítico do que o comum, né? Ele realmente são casos assim, muito específicos que é realizado esse tipo de monitorização, que eu falei, em caso de infarto, insuficiência cardíaca, casos de choques, insuficiência respiratória, né? A hipertensão intracraniana, tá? Então, é realizado aí nessas situações aí, tá? É aquele paciente que realmente precisa ser monitorado, né? Um paciente crítico que precisa ter uma monitorização bem acentuada, tá? Mas, como eu disse, né, também é um procedimento que é realizado pelo médico, por isso que eu não vou entrar muito a fundo aí com vocês. Agora vamos para outro procedimento, que esse aqui eu imagino que vocês conheçam, né? Cateterismo venoso central. Quem aí já ouviu falar? Me digam aí. A Ana respondeu no chat. Oi? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Já? Então, gente, esse é um procedimento mais comum, né, que a equipe de enfermagem atua aí, né, junto com o médico, tá? Esse é um procedimento realizado pelo médico e ele pode ser feito, né, pode ser realizado pelas veias jugular interna, subclávia ou femoral, tá? E o principal objetivo desse procedimento é manter uma via calibrosa para infusões de medicamentos e soluções, tá? Ou seja, é um procedimento para aqueles pacientes que têm a necessidade de infusão de grandes volumes de líquido na circulação sanguínea, ou é aquele paciente, né, que vai ficar por muito tempo no hospital, né? Aí ele precisa de um melhor, né, acesso, ou para aquele paciente que precisa, né, da infusão de sangue, né? Então, esse procedimento é realizado para aquele paciente que vai ficar ali no hospital por muito tempo, tá? E o catéter venoso, gente, central, ele tem um comprimento, uma largura maior do que esses catéteres periféricos que a gente usa aí nas veias do braço, tá? Então, esse catéter, ele é desenvolvido para ser introduzido em grandes veias do corpo, tá? Então, na subclávia, jugular, tá? Então, é um catéter específico para esse tipo de punção, tá? Deu para entender aí? Como eu falei, são procedimentos realizados pelo médico, né? Mas a gente precisa ter noção aí do que né? Para a gente não ficar boiando ali quando for conversado isso com a gente, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção mesmo,
tá? Que a gente vai falar mais sobre a teoria mesmo. Deu para pegar aí, galera? Tá dando para acompanhar a aula? São procedimentos mais difíceis, né? Mas a gente tem que conversar sobre eles, não tem jeito. Me digam aí, tá dando para acompanhar? Sim. Então vamos lá. Agora vamos complicar um pouquinho mais, né? Quem já ouviu falar aí da pressão arterial média? Quem já ouviu falar? Me respondam aí. Quem já ouviu falar da pressão arterial média? Imagino que seja. Imagina que tenha algo a ver com a pressão, né? Então, gente, antes de eu explicar o que é esse procedimento, eu vou falar o conceito da pressão arterial média, tá? O que é a PAM, né? Ela é conhecida como PAM. É o valor médio da pressão durante todo um ciclo de pulso de pressão. Ou seja, a PAM é o que vai determinar ali a intensidade média com que o sangue vai fluir pelos vasos sanguíneos, tá? Então, o processo, né, que é realizado aí para monitorar essa pressão, né, esse procedimento ele é realizado pelo médico, tá, com a punção nas artérias radial, braquial, femoral ou pediosa, tá? É uma dessas que ele vai escolher e tem como objetivo manter a monitorização contínua da pressão arterial média do paciente, tá? E também é uma via de acesso, né, para coleta de sangue arterial. Então, gente, é uma monitorização contínua da pressão arterial média, tá? É um procedimento invasivo aí para a gente ter a monitorização contínua aí da pressão arterial média. E aí você pergunta, professora, mas qual paciente que precisa da monitorização da arterial média? Né? Geralmente são pacientes que têm os níveis pressóricos instáveis, né? Ou que estão ali no pós-operatório de grandes cirurgias, né? Uma cirurgia cardíaca, o paciente ali, né, que está no choque, ou aqueles pacientes, né, que passaram ali por grandes queimaduras, tá? Geralmente são casos, assim, bem específicos que a gente tem a monitorização aí da pressão arterial média. Tá, gente? Hoje a aula é um pouquinho mais difícil, né? São mais conceitos, né? Que eu preciso que vocês tenham a bagagem de outras disciplinas também para vocês entenderem melhor, tá? Mas como eu disse, não fiquem preocupados, tá? Tudo isso, todos esses procedimentos que eu tô falando para vocês, com vocês, é mais para aquelas pessoas que desejam trabalhar na UTI, tá? Então lá vocês vão desenvolver tudo isso, tá? Vou conhecer mais a fundo todos esses tipos de procedimentos, tá? Por mais que não sejam vocês, né, que realizem, tá? Os que eu tô comentando aqui hoje. Agora vamos lá para a pressão intraabdominal. Quem já ouviu falar da pressão intraabdominal? Já ouviram falar? Também é diferente, né? Porque é bem específico aí da UTI. Quem já ouviu falar? Ana, Thaís ou não? Nunca ouviram? Eu nunca ouvi. Então vamos lá. A Ana já falou que já ouviu falar sobre algo assim. Mas não tem muita certeza do que é, né? Porque realmente, gente, todos esses procedimentos que eu tô falando hoje é específicos mesmo da UTI. Igual a gente já estudou sondagem, né? A gente estudou como é que é realizado o transporte, carrinho de emergência. Então, são procedimentos que é realizado também em outros setores. Agora, esses são aqueles procedimentos que é específicos da UTI, tá? E é específico também de paciente crítico, né? Crítico mesmo, tá? Então, vamos lá. Antes da gente falar, né, desse tipo de procedimento, né, desse tipo de monitorização, na verdade, vamos falar sobre o conceito da pressão intraabdominal,
tá? Vocês vão ouvir muito falar também de PIA, tá? Que é a sigla aí da pressão intraabdominal. Então vamos lá, qual que é o conceito da PIA, né? A pressão intraabdominal, ela é definida como a pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal. Ou seja, é a pressão que é gerada da interação entre a parede abdominal e as vísceras, tá? De acordo ali com a fase respiratória e resistência da parede abdominal. Tá? Esse aí que é o conceito de PIA, de pressão intraabdominal. Aí você fala, nossa professora, mas qual paciente que vai precisar desse tipo de monitorização? Então, geralmente é aquele paciente que teve um trauma fechado ou penetrante, tá? Pacientes que passaram aí por uma cirurgia abdominal, fraturas pélvicas, a pancreatite, cirrose, né? O transplantado renal, ou paciente que tem ali alguma obstrução intestinal, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, né? Vocês lembram quando o cantor Cristiano Araújo morreu? Quem lembra aí? Ou até aquela princesa Diana mesmo. Não sei se vocês lembram. O que acontece? Esse cantor, ele sofreu, né, um acidente, né, de carro, né? Teve um trauma ali. Até a namorada dele morreu na hora, mas ele quando o socorro chegou, estava conversando, estava sentindo dor, mas estava conversando. Só que quando ele chegou no hospital, né, o caso dele piorou e ele foi a óbito, né? Aí você fala, nossa, professora, mas que estranho, né? Parece que às vezes até um descaso ali no hospital, porque às vezes o paciente está tão bem, né, após o acidente, e depois, né, o paciente morre. E o que que acontece, gente? Né? Às vezes não, né? Tem vários casos que o paciente aparentemente está bem, mas a gente não sabe o que que acontece ali nas estruturas internas do paciente, né? Às vezes ele pode ter a perfuração de vários órgãos e estruturas importantes, né? E ir a óbito, né? Por isso que por mais que o paciente esteja aparentemente bem, a gente tem que ir a fundo, ainda mais quando é um trauma, né? Um acidente, né? Então a gente tem que investigar, né? Mesma coisa quando o paciente dá entrada ali no pronto-socorro, né? Às vezes tem um acidente grave, né? Bate a cabeça, mas como aparentemente ele está bem, a equipe não investiga quando vê o paciente vai a óbito, né? Então aí se faz a importância da pressão intraabdominal, né? Às vezes o paciente teve ali um trauma, né, grande, né, mas aparentemente não teve nada. Porém, por dentro do paciente a gente não sabe o que aconteceu, tá? Então, em casos aí de trauma fechado ou penetrante, ou uma cirurgia abdominal, né, enfim, todas essas situações que eu já citei para vocês, é importante a gente ter esse tipo de monitorização, tá? Então, o procedimento nada mais é aí, tá, do que monitorar a pressão intraabdominal. Esse procedimento, gente, quem realiza é o enfermeiro, tá? Eu até coloquei a imagem aí de como é feito, tá? De como a gente faz para aferir a pressão intraabdominal, né? Só que medir, no caso, porque literalmente a gente mede. Não sei se vocês conseguem observar aqui na figura, ó. Tem uma reguinha a gente faz essa medida, só que eu não vou entrar a fundo como realiza esse procedimento, tá? Porque até então que também é uma aula teórica e é um procedimento que é realizado ali pelo enfermeiro, né? Geralmente é o enfermeiro que realiza esse tipo de procedimento. Só que vocês podem ter certeza, se algum de vocês forem trabalhar ali na UTI, né, vocês vão ver isso mais a fundo, vocês vão ver ali um enfermeiro fazendo, até no estágio mesmo, pode ser que vocês, né, presenciem aí alguma situação, tá? Mas, assim, o conceito eu preciso que vocês tenham entendido, tá? Agora, gente, vamos falar de pressão intracraniana. Essa aí também é mais comum, né, do que essa que eu falei anteriormente. Quem já ouviu falar aí da pressão intracraniana? A Ana já e a Thaís.
Já ouvi falar também. Vocês já ouviram falar, mas vocês sabem me dizer o que é? Não, eu ouvi falar assim em filme, né? Às vezes eu filme alguma coisa assim, mas não sei exatamente o que é. Então, gente, é um procedimento realizado com a finalidade de manter a monitorização contínua da pressão intracraniana, tá? E esse tipo de procedimento, ele auxilia em diagnósticos, né? Ele ajuda também, né, a constituir uma terapêutica, né, ali para o paciente. Também ajuda ali, né, nos cuidados de enfermagem mais personalizados, tá? E a monitorização da PIC, tá? Ela também é indicada para aqueles pacientes que apresentam algum risco de hipertensão craniana, tá? E esse tipo de procedimento, gente, ele é realizado na UTI, tá? Através de um catéter intraventricular que será implantado no espaço subaracnoide ou no ventrículo cerebral, tá? Vocês sabem o que é a hipertensão intracraniana? Como eu falei, essa monitorização é mais aqueles pacientes, né, que estão ali, né, com suspeita de hipertensão intracraniana. Vocês sabem o que é? Não. É quando há aumento da pressão dentro do crânio do paciente, né, e ao redor da medula espinhal. Isso é bem perigoso. Aqui eu coloquei os valores, tá? Normal aí em adultos, crianças e lactentes, tá? Esse procedimento, né, esse tipo de monitorização, os cuidados de enfermagem, como eu disse, ele é bem personalizado também, tá? Por isso que nessa situação aqui eu trouxe os cuidados de enfermagem, tá? Que é o seguinte, a posição da cabeça ela deve ser mantida neutra e elevada, né, a 30 graus ali para otimizar o retorno venoso, tá? Então, se ela não pode ser elevada ao extremo, tá? Tem que ser no máximo ali, né, a 30 graus, tá? Quando houver necessidade de mobilização do paciente, né, transferir o paciente para outro leito, né, para maca, enfim. A gente tem que manter a cabeça alinhada com a coluna cervical, né, para não piorar a situação do paciente, para não aumentar, né, a pressão ali intracraniana. Então, quando a gente vai locomover aquele paciente, né, a forma de locomover também, ela é especializada, né? Ela é diferenciada, na verdade. A cabeça ela tem que estar alinhada ali com a coluna cervical, tá? A gente também precisa fazer o controle da pressão arterial, tá? Aí você fala, professora, mas o controle da pressão arterial deve ser feito ali em qualquer paciente, correto, né? Por que aferir a pressão arterial desse paciente, né, é mais importante? Ela tem que ser assim, ser realizada com mais frequência. O porquê? Porque a gente precisa fazer o controle da pressão arterial com mais cuidado nesse paciente. Tá ali tem ali enfim, um AVC hemorrágico, uma hipertensão intracraniana. Qual que é a importância ali de fazer o controle da pressão arterial? Vamos pensar aí. O que é a pressão arterial? Quem sabe me dizer? Vocês já estudaram já o que é a pressão arterial? É a pressão com que o sangue bate aonde? Vamos lá, gente. O que é a pressão arterial? Não lembram? Gente, digam aí, me respondam, não me deixam no vácuo, mesmo que não saibam o que é. Vocês não lembram o que é a pressão arterial? Não. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pesquisar e na próxima aula a gente vai
conversar sobre isso, tá? Que vocês já deveriam saber aí o que é a pressão arterial, tá? Então anotem aí. Na próxima aula vocês vão pesquisar, a gente vai discutir aí, tá? O que é a pressão arterial. Aí eu digo para vocês o porquê que é tão importante fazer o controle, né, contínuo da pressão arterial nesses pacientes aí que têm a hipertensão intracraniana ou AVC hemorrágico, tá? Aí não adianta falar agora, senão vocês não vão entender. Então, se você sabe o que é, A Ana Ana, mandou aí no bate-papo. então fala aí pra gente o que é, Ana. Se você souber, você pode falar. Que para vocês entenderem o cuidado de enfermagem, né, a importância do controle da PA, vocês precisam saber o que é a PA. Isso aí. Isso aí, a pressão que o sangue faz ali, né, na parede das artérias. Esse que é o valor, né, da pressão arterial, né? O valor da pressão arterial é aquela pressão que ele faz ali na parede das artérias, tá? E a gente entendendo isso, né, qual que é a importância de fazer o controle da pressão arterial? Porque o que acontece? Qualquer alteração da pressão arterial pode ser transmitida diretamente aos vasos sanguíneos cerebrais, né? Então, se a gente já tem ali, né, uma hipertensão intracraniana, se a pressão arterial estiver elevada, né, ela vai ser associada diretamente ali aos vasos sanguíneos cerebrais. Então, a pressão ainda pode aumentar ainda mais, né, causando ali um risco de edema, tá, gente? Por isso que é tão importante fazer o controle aí da pressão arterial, tá? Também é importante a gente fazer o controle da temperatura, tá? Para evitar aí a hipertermia, né? Porque aí pode aumentar o metabolismo cerebral, aí pode também piorar a situação do paciente, tá? Então, os cuidados de enfermagem, nesse caso de pressão intracraniana, ele é bem específico, tá? A gente tem que ter o conhecimento, né? Para não elevar a cabeceira do paciente que tem hipertensão intracraniana, né? Elevar ali mais do que pode, né? Para quando a gente for fazer ali a mobilização do paciente, né? Transportar esse paciente para que a gente não faça esse transporte de forma errada, né? E como eu falei, ele tem que estar, a coluna ela tem que estar alinhada ali com a cabeça tem que estar alinhada ali com a coluna cervical, tá? Aí, mesma coisa. Ah, mas vamos fazer o controle da pressão arterial. Mas para quê? Né? A gente tem que entender o porquê fazer o controle da pressão arterial. Beleza? Agora, né, por fim, vamos falar, né, do cateterismo cardíaco. Esse aqui eu acho que vocês já ouviram falar também. Ele é mais comum. Quem já ouviu falar do cateterismo cardíaco? Acho que a Ana respondeu aqui. Ó, a Ana falou que já ouviu falar desse também. Então, gente, o cateterismo cardíaco, ele é bem frequente, assim, na UTI, né? Ele é bem frequente, né, o que é o cateterismo cardíaco, né? É um procedimento que tem por finalidade avaliar o perfil das câmaras, tá? Artérias, veias cardíacas, estruturas valvulares e vasos pulmonares, tá? Então, é um procedimento realizado através da introdução de um catéter, que é um tubo bem flexível, tá? E ele é muito fino, né? Então, a gente tem a introdução desse catéter aí na artéria do braço ou da perna até o coração, tá? E o cateterismo, gente, na maioria das vezes é recomendado para aqueles pacientes, né, que precisam tratar e diagnosticar doenças cardíacas, tá? Principalmente nos pacientes que têm ali sintomas de angina ou infarto, tá? Porque esse tipo de procedimento, ele permite examinar ali no interior dos vasos sanguíneos e do coração, tá? Então, ele pode detectar ali, né, acúmulos de placas de gordura ou